vamos discutir uma aplicação. Vou pegar um exercício ali, vou fazer um exercício para vocês verem como se aplica. Esse exemplo que eu fiz é um exemplo já que estava cheio de força, com todas as possibilidades. Normalmente não é assim que aparece. A situação mais complicada mais complicada não, que dá um pouco mais de trabalho, é quando você tem uma barra que não está apoiada em um ponto, ela está ancorada, encostada em dois pontos. Por exemplo, uma vassoura que você coloca encostada na parede, ela está apoiada no chão e na parede ao mesmo tempo, né? Com uma inclinação, mas isso aí a gente vê depois. Os outros casos, gente, é sossegadão, é só alegria. Então, eu vou pegar um caso da apostila aqui pra gente fazer, um caso tranquilão, da página, não sei, eu não sei que página que é. Uma das primeiras aí da Revisional 2, sabe? Vamos abrir o Revisional aqui pra ver. Deixa eu dar um bizu. Página 6. Aê, obrigado, página 6. Então, vamos aqui notar a página 6. Revisional 2. Oi. Você lembra que eu tinha dito pra fazer um exercício? Então, na primeira aula você não tava quando eu falei. Eu ontem você chegou depois, eu acho, do quando eu tava falando. Eu tava ontem dando aula do passo primeiro pro segundo ano, aí eu fui ver as gravações, eu achei a gravação do vídeo, que eu resolvi o exercício. Eu só esqueci de subir ele semana passada. Então, quando eu subir as aulas de hoje, mais pra noite aí, eu subo aquela resolução. O que tava dando problema lá? Só pra não deixar, pra dar uma vontadinha, como se as pessoas tivessem vontade de ver resolução de exercício, né? Aquela rampa, ela tinha um ângulo aqui, não tinha? Falava de um ângulo θ. Esse ângulo θ, a gente consegue fazer a decomposição da força-peso. Era aí que o bicho pegava. E eu fiz como se fosse uma força só contrária. Então, o que deu a diferença da minha resposta para a resposta original foi isso. Tá? Mas aí depois você dá um bizu. Ele está separado. Eu fiz um vídeo só com a resolução dele. Normalmente eu coloco junto no vídeo da aula. Mas aí depois tinha que cortar. Aí já viu, né? Aí ficou para um vídeo separado. Mas quando eu subir aqui, eu subo. Muito obrigada, então. Tá. Se eu não esquecer de novo, de nada. Se eu esquecer mais uma vez, você me lembra pelo mundo aí. Então vamos para o exercício da Mackenzie, São Paulo. Uma cancela manual é constituída de uma barra homogênea AB de comprimento 2,4 metros. Então, comprimento da barra, 2,4 metros. E a massa da barra, eu vou chamar de massa de B, 10 kg. Está articulada no ponto O, onde o atrito é desprezível, a força F tem direção vertical. A força F está bem ruim de enxergar, tá? Pelo menos eu acho que está bem mal. É aqui, ó, força F. Força F. Direção vertical em sentido descendente, para baixo. Considerando que a gravidade vale 10, a intensidade mínima da força que deve ser aplicada em A para iniciar o movimento de subida. Então, vamos lá. Eu vou fazer só a barra. Só a barra aqui que me interessa. Então, vou fazer aqui a barrinha. Tá? Pintar a barrinha. Temos um ponto fixo nessa barra. Opa! Que é esse ponto O aqui. Eu vou colocar ele aqui mais ou menos, né? Ponto fixo. Eu tenho do lado esquerdo uma força empurrando para baixo. Então eu tenho uma força F. F. E é o seguinte, ele fala que eu preciso saber a força para colocar o movimento, para começar o movimento de subida da cancela. Para fazer o movimento de subida, se eu fizer uma força maior do que gere um torque maior que o do outro lado, a cancela vai subir. Então, quando ele perguntar assim, a força para movimentar, você vai trabalhar com o torque total igual a zero. Com o momento de força total sendo igual a zero. Aí você fala, professor, mas aí a barra vai estar em equilíbrio. Exatamente. Tem mais uma força ali, tá? Eu já vou colocar. Porque se você sabe a força para manter em equilíbrio a barra, qualquer força que você faça mais, você movimenta a barra. Né? Então a gente trabalha com equilíbrio, que é mais simples. Bom, tem mais uma força agindo nessa barra, que é o peso dela. Opa, porque essa barra tem massa.
E aí, como é uma barra homogênea, como está escrita no enunciado, o peso age no centro do corpo, apontando para baixo também, né? Peso da barra. Então, olha só. Eu preciso achar duas distâncias. As distâncias dessas forças para o ponto fixo. A distância da força F ao ponto fixo é fácil. Essa distância aqui, ó, que é 2,40 menos 2. Então, essa distância é 0,4 metros. Agora, a barra toda tem 2,40. A força-peso age no meio da barra. Então, 2,40, metade, eu tenho 1,2 metros para cá e 1,2 metros para cá. Tá? Se eu tenho 1,2 metros aqui entre a força F e a força PB, que é o peso da barra, e aqui eu tenho 0,4, esta distância, que é o que me interessa, do ponto fixo até a força, vale 0,8 metros. Tá? Então a primeira parte do exercício, normalmente é o que dá mais um pouco de trabalho, é ficar encontrando as distâncias. Mas se ele não te passar todas as distâncias, ao contrário do meu exemplo, que eu coloquei lá todas as distâncias, você consegue descobrir desse jeito, olhando, analisando. Se a barra tem peso, é no meio da barra, e aí você vê, para um lado é tanto, para o outro lado é tanto, e você vai fazendo essas subtraçõezinhas aí marotas. Agora é o seguinte, eu estou considerando que a barra não está rotacionando. O torque total, o momento de força total é igual a zero. Para resolver o exercício, eu preciso de um referencial. Só para fazer diferente do outro exercício, que é o exemplo, né, que foi bem um exercício, eu vou fazer com o sentido anti-horário como sendo positivo. Só para vocês verem que dá na mesma coisa. Você que escolhe. Tá? Então, o sentido anti-horário, as forças que geram rotação no sentido anti-horário são as forças positivas. A força F, já dá para ver aqui, né, claramente, que ela gera uma rotação no sentido anti-horário. Né? Então, é uma força que terá um torque positivo, um momento de força positivo. A força peso de B também aponta para baixo, só que ela gera um torque no sentido horário. Professor, mas aí me confunde. Pega o lápis, gente, todo mundo tem um lápis, uma lapiseira, põe um lápis na mesa, pressiona com o dedo, mais ou menos onde é o ponto fixo, e aperta para ver, faz uma força no lápis, para ver para que lado que ele gira. Então essa força aqui, apesar de também apontar para baixo, ela tenta girar a barra no sentido horário, contrário ao meu referencial, porque tem um ponto fixo aqui no meio, né? Então você tem essa alteração do que cada força está tentando fazer. Não tem mais força na barra, não tem mais nenhuma força inclinada, não tem mais nenhuma outra força em outro lugar, só tem essas duas. Então, o torque total é igual a zero. O torque da força F, que é positivo, e o torque da força peso de B, que é negativo, tem que dar zero. Se você já quiser passar para o lado de lá isso aqui, ó, para não trabalhar com nada negativo, fica assim, opa, nós. O torque da força F é igual ao torque do peso de B. E aí, a equação do torque, do M, do valor do M, é força vezes distância vezes o seno. Só que todas as forças aqui já são perpendiculares à minha barra. Então, o ângulo já é 90. Beleza, né? Eu não preciso nem colocar o seno de 90 é 1. Então, vai ficar força F vezes distância da força F ao ponto fixo é igual ao peso da barra vezes a distância do peso da barra. A força F eu quero. A distância da força F perdão, ao ponto fixo é 0,4. O peso da barra, e aqui, gente, pelo amor de Deus, não vamos errar agora, hein? O que você tem de 10 kg é a massa. Peso é massa vezes gravidade. Você vai multiplicar por 10, né? Porque é massa vezes a gravidade. 10 vezes 10 dá 100 newtons. Então aqui nós temos 100. E a distância do peso da barra
a distância do peso da barra até o ponto fixo é 0,8. Eu não vou fazer a divisão aqui, eu vou colocar direto o resultado, porque não vai ficar apertado. Mas quando você faz essa continha aqui, você descobre que isso aqui dá 200 newtons. Tá? Então, essa é a força necessária para você equilibrar. E aqui tem é tipo o triângulo pitagórico, que toda vez que você lembra dele, você corta um caminho legal. Aqui é a mesma coisa, tá? Para esses negócios de apoio. Por quê? Tá vendo que a força F, que é a força vermelha, tá metade da distância da força roxa, do ponto fixo. Não no meu desenho ali, porque tá mal a proporção, mas nas dimensões mesmo. Então, se você tem metade da distância, você tem o dobro da força. Para compensar isso. Professor, Oi. ali no sinal das flechinhas em amarelo, os dois estão mais. Uhum. Não fica que tá um mais ou um menos? Não, porque os dois estão no sentido anti-horário, né? Pelo lado direito, aqui minha câmera é invertida, tá? Mas eles estão no mesmo sentido de rotação, tá? Então, quando tiver a situação de dois corpos em equilíbrio, gente, ou a força e o peso da barra, se você tem as proporções, você não precisa fazer conta. Se tem uma criança de 100 quilos, um adulto, né, para não falar com a criança obesa, um adulto de 100 quilos a 2 metros de um ponto fixo lá de uma gangorra de parquinho, tá? Se você tem eu falei 2 metros, né? Se você tem a 1 metro do outro lado de uma outra pessoa, essa pessoa tem que ter o dobro da massa, porque está na metade da distância, tem que ter 200 quilos. Ou você coloca duas pessoas de 100 quilos, né? Ou quatro de 50, tanto faz. 4,50? É, 4,50. Então, assim, quando você só tem essa comparação, fica fácil. Quando são duas forças, você não precisa nem fazer a conta, tá? Tem gente que gosta de ensinar direto assim, o torque de um é igual ao torque do outro. A partir desse ponto aqui que eu vou circular, quer ver? De azul. Esse azul piscina, é ciano, né? Essa cor aqui é ciano, o nome desse cor. De ciano aqui. Faz direto desse ponto. Beleza, para esses casos mais simples, você vai conseguir fazer esse corte no caminho. Mas e quando for mais complicado? Então, gente, aprende o geral, aprende o que funciona sempre. Não fica decorando casos específicos, a não ser quando é muito mais simples e tem uma lógica por trás, né? Então, esse aqui é um exemplo. É mais comum que apareçam exercícios assim para vocês. Não aquela coisa louca que eu fiz lá com todas as forças. Tá? As variações desses exercícios. É o que eu falei, que normalmente é o mais chato de fazer, que quando você tem uma barra encostada em 2 pontos de apoio, não deu para fazer aqui, mas tipo assim, temos uma parede, um chão e temos uma barra apoiada aqui assim, tá? Esse a gente vai ficar para a parte gravada semana que vem. E quando tem 2 apoios, quando o corpo não está apoiado em um ponto só, ele está apoiado em 2 pontos. Por quê? Aqui, ó, temos minha reguinha e tenho 2 pontos de apoio, meus 2 dedos aqui. Essa régua, a princípio, não consegue girar, não consegue rotacionar. Então, como que eu vou trabalhar? Qual é o ponto fixo que eu vou escolher para calcular as coisas se eu tenho 2 apoios? Tá? Quando você tem 2 apoios, a gente tira um deles. É o que eu vou mostrar para vocês agora. Quer um tempinho para copiar? Não precisa? Não precisa? Calma aí, prof. Tá, vou voltar lá, peraí. Aí, obrigada. Beleza. Vamos lá. Então, se eu tenho 2 apoios, como que eu faria? Eu vou fazer um exemplo simples agora, tá? Não vou colocar um monte de força, não. 2 apoios. Nossa, será que eu tô gravando aula, gente? Tô. 2 apoios. Então, puxa aqui, aperta aqui. Beleza. Temos uma barrinha. Cadê, meu Deus? Aqui. Uma barra. E eu vou colocar aqui, eu vou pintar a barrinha. E eu vou colocar um apoio aqui na extremidade. Um apoio aqui. E eu vou colocar uma caixa em cima dessa barra, que eu não vou colocar nem massa da barra, tá, gente? Eu quero mais mostrar para vocês a ideia. Depois a gente vai ter um tempo para os exercícios aí.
Então eu tenho um apoio A, tenho um apoio B, e essa caixinha gera uma força, um peso da caixa, aí 100 newtons, bem criativo. Aqui eu tenho uma distância... Professor, Oi, pode falar. não é o exercício 6. Não. O exercício 6, deixa eu só colocar ele aqui na tela para ver. O exercício 6 eu nem coloquei, nem tinha separado ele aqui. O 8 é mais parecido com esse aqui que eu tô... É o 8, perdão. Não, mas não é ele. É como a gente resolveria ele. Ou parecido com ele, né? Porque aqui tem um passinho que a gente precisa fazer. Vou colocar aqui essa distância de... sei lá, de 3 metros, vai. E a distância da caixa C até o apoio B de bola é 4 metros, tá? O exercício, normalmente, não é uma regra, quando tem dois apoios, ele vai perguntar a força do apoio A e a força do apoio B. Ou seja, quais são as forças em cada um desses para que essa barra fique parada. Eu só tenho uma certeza, que a soma dessas forças tem que dar 100. Porque a barra aqui eu não coloquei massa na barra, tá? Então eu tenho a caixa empurrando a barrinha para baixo com 100 newtons. Como a barra não está afundando, eu tenho que ter 100 newtons para cima. Essa é a única certeza que eu tenho. Que a soma dessas forças tem que dar 100 newtons. É força do apoio A mais força do apoio B tem que dar 100 newtons. E aí, quando eu tenho dois apoios, o que é recomendável? Primeiro, você estabelece um ponto fixo do mesmo jeito. Qual você escolhe? Se você tiver um apoio na extremidade, é ele que será o ponto fixo. Então, o ponto A continua sendo um apoio, um fulcro, né? Onde ela está apoiada, ela não consegue se movimentar. O apoio B, eu vou tirar o apoio B daqui e vou colocar uma força para cima, que é a força dele, força de B. A força que esse apoio faz para cima. Ele faz a força estando ali ou não, tá? Por que eu só vou retirar esse apoio? Porque agora eu vou considerar que a barra está apoiada em um ponto só e o outro ponto não é um apoio, é uma força que está segurando a barra ali. Que no fundo a gente sabe que é um apoio, mas vamos fazer de conta que não é. Porque agora a gente consegue analisar do jeito que nós já sabemos analisar corpos extensos. Tá? A barra está em equilíbrio, ela não estava tombando nem nada, então torque total igual a 0. Vamos escolher o referencial. Vou fazer aqui sentido horário positivo. Sentido horário como sendo positivo. Então olha lá. Lembrando que esse apoio B não existe mais, hein? A força do apoio B está empurrando para cima, contrário ao referencial, então é negativo. E o peso de C está girando a barra no sentido horário, então é um torque positivo. Tá? Lembre-se que esse apoio não existe mais e o ponto fixo está aqui. Então é uma barra, é uma força B apontando para cima aqui e o peso de C apontando para baixo. Tá? Eu não sei se ficou certo na câmera, porque minha câmera está tudo ao contrário aqui. Só essas duas forças, não tem mais forças aqui. O apoio A tem uma força existindo? Tem. Tá? Mas como está em cima do ponto fixo, não vai ter torque, eu não preciso nem me preocupar por enquanto. Então, o torque gerado pelo peso da caixa, que é positivo, menos o torque gerado pela força B, tem que dar 0. Eu já vou passar para o lado de lá. Fica torque do peso da caixa, que é igual... E só por que tem que zerar? Por que tem que zerar? Porque assim, ó, lembra da força resultante lá da parte das caixinhas? Quando a força resultante é 0, o corpo está parado ou em movimento retilíneo uniforme. Quando o torque zera, significa que todos os efeitos de rotação se cancelam. O da força azul com o da força vermelha. Então ele não rotaciona. Ele está parado a barrinha. A caixa vai cancelar o triângulo, no caso. Oi? A caixa vai cancelar o triângulo. A força da caixa vai ter o mesmo efeito de rotação, ou vai cancelar o efeito de rotação do apoio ali do triângulo B.
Tá? Entendi, obrigado. Então, de novo, todas as forças são perpendiculares, nem vou colocar o seno aqui. Fica peso da caixa, distância do peso da caixa é igual força B, distância da força B. O peso da caixa vale 100. A distância do peso da caixa até o ponto fixo vale 3. A força B eu não sei. E a distância da força B até o ponto fixo é toda essa distância aqui, ó. Então é 3 mais 4, conhecido também como 7. Então fica 300 igual a força B vezes 7. A força B é 300 dividido por 7. E aqui eu vou usar a minha calculadora. Sila desbloquear meu celular. 300 dividido por 7. Vai dar aproximado aqui, tá? 42,8 newtons, aproximadamente. Agora, eu sei que a caixa, desculpa, a barra, ela não está flutuando indo para cima e ela não está afundando indo para baixo. Então, significa que todas as forças para cima cancelam as forças para baixo. Que é essa condição que eu coloquei aqui, ó. Que é que a força resultante é 0. As duas forças para cima tem que dar o valor da força para baixo. A força do apoio A, que estava aqui escondidinha, que eu nem usei ainda, né? Que é essa força aqui, ó, apontando aqui para cima, força do apoio A, mais a força do apoio B, as duas tem que cancelar o peso. Como eu já descobri a força do apoio B, que é 42,8 mais ou menos, agora eu posso descobrir a força do apoio A, que é 100 menos 42,8, que vai dar mais ou menos, porque está aproximado, né? No caso que vai dar exato, mas é que eu aproximei a primeira. 57,2 newtons. E olha só, faz sentido. Professor, como assim faz sentido? Faz sentido. A caixa está mais perto do apoio A do que do apoio B. Então o apoio A vai ter que fazer uma força um pouco maior do que o apoio B. Imagina aquele caso da régua que eu estava falando para vocês. Se eu estou segurando a régua assim, e no meio da régua eu coloco um objeto, as duas forças, os meus dois dedos têm que fazer a mesma força para segurar. Se eu coloco um objeto muito mais perto desse lado aqui, ó, esse dedo aqui tem que fazer uma força muito maior para segurar o objeto. Tá? Então, quanto mais perto do apoio, mais força o apoio precisa fazer. Nesse caso, a caixa estava um pouquinho mais perto do apoio A, então a gente espera, como só tinha aquela caixa ali sendo equilibrada, que a força do apoio A seja um pouquinho maior do que a do apoio B. Então, de maneira resumida e geral, tem dois apoios? Tira um apoio, transforma em força e faz do mesmo jeito. Do mesmo jeito que você está fazendo, você vai descobrir aquela força do apoio. Precisa descobrir a força do primeiro apoio lá que você não mexeu? Usa a resultante igual a 0. Forças para cima igual a forças para baixo. E aí você descobre essa outra força de novo, sem ter que calcular torque, calcular tudo mais uma vez. Tá? Então, por exemplo, o exercício 8, né, ele é um que dá para fazer por esse caminho aqui desses dois apoios. Você tira um apoio e coloca outro. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Ó, eu nas últimas semanas, depois que eu fui entendendo como que funcionava, porque eu achava que tinha que postar uma aula por cada aula ao vivo, e aí eu fui diminuindo, né, que acho que era uma, 2 aulas só que vocês estavam recebendo por disciplina. Na semana que vem, não é para sobrecarregar nem nada, eu vou tentar postar antes até, sabe, tipo terça. Aí se vocês quiserem assistir, vou colocar lá com uma data de quinta, mas vai aparecer antes para vocês. Eu vou mostrar os tipos de alavancas, que é tranquilinho, gente, é só falar o nome da alavanca, interfixa, interpotente, não tem conta nenhuma, tá? E outros casos específicos de resolução de exercícios, aquele que eu falei da barra apoiada e mais alguns exercícios aqui. Para variar a apostila de vocês, como é um material revisional, não tem muita coisa. Então eu vou colocar uns 3, 4 ali numa listinha, igual eu fiz já em outros casos. Colocar a listinha, quem quiser tentar fazer, depois ver o vídeo. Então, semana que vem vai pintar aí para vocês uns
3 videozinhos, talvez, lá no Positivon. Só que somando o tempo dos vídeos não vai dar 1 hora. Não vai dar 40 minutos, 50 minutos. Que é o tempo de uma aula. Então fica meio que elas por elas. Fechou? Jovens, é isso. Se alguém quiser perguntar uma coisa, fica à vontade. Se vocês não tiverem dúvida, é isso. Tá? Muito obrigada, professor. Jovem, eu vou anotar aqui para postar a tua coisa junto, senão você vai ficar louca da vida. Tchau, jovens. Dezembrão chegou, acabou o ano. Agora é só alegria. Então, até mais.